O que você está prestes a assistir são relatos de pessoas assim como você, que saíram do conforto de seus lares para lutar por uma causa que reflete diretamente em nossas vidas. É o nascimento de um projeto que no começo muitos não acreditaram, até riram, e que hoje, pouco a pouco, ajuda a libertar nosso Brasil dos braços da corrupção. Estes são os relatos de pessoas que mobilizaram o Brasil a passos de formiga, atravessando diversos obstáculos, mas que venceram no final. Olha, eu situo o processo de democratização, quando acabou a ditadura. Primeira grande mobilização que houve no Brasil em torno disso foi em torno das diretas já. Chamaram a sociedade para dizer que era necessário apoiar aquele projeto que dizia temos que eleger diretamente o presidente da República. Com certeza muita gente vai dizer que a lei da ficha limpa foi um marco, assim como foi a aprovação da Constituinte. Esse é o processo. O processo democrático é esse. É você elege, daqui 4 anos você pode mudar. Você não gostou, desaprovou, você troca, você coloca outro. Por isso que os índices de renovações dos parlamentos são muito grandes. Ao mesmo tempo, a sociedade começou já a ter mais coragem, não é? Mas sem depender de ordens que viessem de cima ou de estímulos que viessem de cima, e começou a propor que essa Constituição não pudesse ser elaborada sem participação popular. Que, inclusive, a primeira conquista dessa mobilização foi que o regimento interno da Constituinte criasse a possibilidade do que se chamou naquele tempo de emenda popular. Com o projeto Ficha Limpa, nós colocamos na sociedade esse debate, o debate do voto, a importância do voto. É como se eu assinasse uma procuração em branco e desse para o meu candidato. Com a mobilização da lei da ficha limpa, o efeito, ela tem 2 efeitos, e um deles é exatamente moralizar o processo eleitoral e impedir o candidato que tem condenação. A outra é exatamente mostrar que a população ela tem mecanismos para fazer transformações, e um deles é mudar a lei. Você tem ação popular, que um único eleitor, cidadão, ele pode entrar com uma ação para corrigir uma distorção de algum problema que está acontecendo da administração pública. Eles disseram, então agora não são só 30 mil assinaturas que nós não esperávamos que vocês chegassem com tantas, vocês chegaram. Então agora já vimos que a coisa é complicada, vamos voltar aí 1% do eleitorado. Todo o poder emana do povo, que o exerce através dos representantes eleitos e diretamente através dos instrumentos previstos na lei, ou seja, um pulo no sentido de a democracia não é somente representativa, é também um pouco de direto e um pouco de participativa, ou de outros instrumentos, mas especialmente esses 3, é que fizeram com que o Ulisses, quando ele promulgou a Constituição, ele dissesse, estamos aqui diante de uma Constituição cidadã. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! Então, esse foi o início do processo. Eu fui convidado para sair de casa em casa entregando panfletos. E numa das casas que eu passei, quando eu bati na porta, uma pessoa não abriu a porta, entreabriu. E aí, dali saiu um rosto de uma mulher. Ela falou assim, o que é? Eu falei, não, nós estamos aqui falando da candidatura da pessoa tal. Aí ela, cadê o dinheiro? Eu falei, como assim? Eu só recebo isso aí se tiver dinheiro na frente. Porque o deputado fulano de tal sempre dá dinheiro pra gente. A gente vota nele, nos candidatos dele. Então, para mudar, tem que ter mais dinheiro. E bateu a porta na minha cara. Quando a pessoa vota em alguém que compra voto,
ela tem que ter certeza que ela está elegendo um corrupto. Agora, quem vende o voto também é corrupto. Tem que ter dois entes para a corrupção acontecer. Mas depois eu fui convidado para ser assessor no Tribunal de Justiça do Maranhão, e eu entrei em 1997. Em 1998 foi a minha primeira eleição. O que acontece? Nesta eleição, é a minha primeira eleição que eu presidia como juiz, né? Retornando segunda-feira pela manhã para o trabalho, quando cheguei, fui cercado por algumas pessoas que me procuraram e disseram: doutor, eles queriam que eu tomasse uma providência. Um deputado federal, candidato à reeleição, havia dito o seguinte no palanque: eu estou aqui com os meus bolsos cheios de dinheiro para distribuir para vocês. A corrupção é um problema mundial. Recentemente saiu uma pesquisa demonstrando aí qual é o nível, né, e a colocação de cada um dos países. Infelizmente, o Brasil não está muito bem qualificado nesse ranking. Mas o próprio ranking, é da Transparência Internacional esse ranking, o próprio ranking fala que o Brasil tem avançado e cita o exemplo exatamente da ficha limpa. Fala que a ficha limpa é um dos avanços no combate à corrupção. A população tem um papel primordial, escolher os seus representantes e entender que o representante não é superior ao povo, o povo é que é superior. Fala que vai pra gente votar nesse, que eles vão fazer melhora na cidade e tudo, mas depois que eles ganham a eleição, eles esquecem tudo que eles prometeram, entendeu? O brasileiro ter a atitude de ver que ele pode mudar as coisas, deixar de ser acomodado. A segunda campanha que fizemos, 10 anos depois da Constituinte, foi: o voto não tem preço, o voto tem consequências. E quando a gente batalhou pela Lei 9840, que nasceu da ideia da CNBB em unir fraternidade política, isso era 96, 97 mais ou menos, a gente pensava que reforma política não dava para fazer tudo. A gente vê que os políticos não vão trabalhar contra eles mesmos. Foi com 1 milhão de assinaturas, aprovada em 99, que já foi aplicada na lei de 2000. Uma lei que caça o candidato que compra voto, e isso busca a moralização do processo eleitoral. Candidatos montavam banquinhas nas praças públicas, nos bairros, nas periferias, e cadastrava ali publicamente, na frente de todo mundo, os eleitores, pegando o título, o número do título, a seção, a zona, etc., e tratando como que iria pagar. Foi pedida a cassação dos 12 candidatos. E, por incrível que pareça, por mais robustas que fossem as provas, houve o indeferimento do TRE pela não cassação daqueles candidatos. Em 99 foi aprovada a lei. Em 2000 essa lei se transformou em algo concreto e sendo aplicado. Em 2001 começou a surgir, houve um seminário, né, em que várias pessoas começaram a refletir mais sobre a lei, e aí isso canalizou para um ponto comum. Precisamos reunir todo mundo que está interessado em fazer com que essa lei pegue de fato num só movimento. Aí o Chico chamou, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, virou MCCE. Essa é a importância da Lei 9840, que foi a base de todo esse trabalho que resultou no movimento de combate à corrupção eleitoral. E todos aqueles que estão elencados na lei da ficha limpa, que são os crimes hediondos, meio ambiente, todas essas questões que atingem a questão da vida pregressa e que impede o candidato de ser um representante no processo que nós temos de eleição. No Rio de Janeiro, o TRE de lá resolveu caçar o registro de um candidato que sabidamente tinha toneladas de condenações nas costas, era candidato. Agora, o cidadão prejudicado, evidentemente, entrou com recurso. E o recurso foi parar no TSE. E o TSE disse, não, por enquanto a Constituição não determina a possibilidade de negar o registro dele por causa disso. Até que um indivíduo obstinado, eu diria assim, bem com uma visão acima do seu tempo, chamado Dom Dimas Lara, que é o secretário-geral da CNBB, ele procurou o movimento com uma sugestão. Ele já tinha inclusive uma minuta que tinha sido elaborada por alguns juristas do estado do Rio de Janeiro. Essa minuta serviu como base para o texto da futura lei da ficha limpa. Nós vamos mexer no perfil dos candidatos.
E aí surgiu, então, 10 anos depois da aprovação da Lei 9840, essa ideia de fazer uma lei que impedisse candidato que tem condenação de que continuasse sendo candidato. O candidato que tem condenação, o candidato que renunciou. Dentro dessas condições foi então elaborado o projeto de lei de iniciativa popular, que ficou denominado como Ficha Limpa. Eleitor, o seu voto não pode servir aos interesses de pessoas corruptas. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral está coletando assinaturas para impedir a candidatura de políticos em débito com a Justiça. Coloque seu nome nesse abaixo-assinado. Informe-se, acesse nosso site ou ligue. Participe, assine e mobilize a sua comunidade. Um projeto de iniciativa popular alcançou a sociedade assim, de uma maneira fantástica, uma mobilização enorme, resultando na lei que hoje é reconhecida internacionalmente como uma das melhores leis relacionadas a essa questão da ética para o exercício político. Todo mundo dizia pra gente, por que vocês estão... Os juristas diziam, isso é inconstitucional. Os militantes, ativistas de outros movimentos diziam, não, isso aí, vocês não vão conseguir a quantidade de assinaturas. Outros diziam que, mas isso aí pode parar na Câmara, eles vão bloquear isso aí quando chegar lá. Um político jamais vai aprovar um negócio desse que vai afetar ou a ele mesmo ou seus companheiros de partido. Isso é murro em ponta de faca. E o mais interessante foi um deputado que disse, no começo da tramitação, chegou no grupo da gente e falou assim, vocês vão ver como é mais fácil vocês fazerem um boi voado que essa lei ser aprovada. Mas, de qualquer maneira, quando nós lançamos esse projeto, nós dissemos, bem, agora temos que sair por aí colhendo assinatura. E assim nós começamos, né? Uma a uma, chegamos 1000 assinaturas e foi caminhando. E cada vez que tinha um evento, Carnaval em Brasília, nós fomos coletar assinatura. 7 de setembro, Semana da Pátria, vamos fazer assinaturas. Shows, nós vamos coletar assinaturas. Então, tinha gente de todo o Brasil que, em todos os momentos que havia aglomerações de pessoas, aproveitavam esse momento para coletar assinaturas. E aí nós tivemos um problema. Então você imagina o trabalho para a gente colher o nome da pessoa, os dados dela e da telefone ligar para pedir o número do título ou comprovar. Então é muito difícil porque a pessoa assina, aí nós tínhamos que pedir a data de nascimento da pessoa para depois fazer uma pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral para pegar o número do título de eleitor para poder ter então os dados completos. E isso, imagine numa cidade grande como São Paulo, como é uma loucura. Às vezes tem pessoas que vêm para cá que estão passando por São Paulo e a gente, por exemplo, no Conjunto Nacional, conseguiu colher milhares de assinaturas. Quando nós fizemos também a coleta de assinaturas no Parque do Ibirapuera, uns 2 ou 3 fins de semana, nós pegamos gente que vinha do Brasil inteiro. Eu, pessoalmente, peguei baianos que assinaram o nosso Ficha Limpa. O povo quer se sentir partícipe dessa virada, dessa mobilização pela democracia. Nós percorremos o calor do Piauí, o sofrimento, a gente tinha lugares que de verde só tinha Mandacaru e a gente colhendo essas assinaturas. E aí nós começamos o processo. No dia 10 de dezembro de 2007 foi aprovada pelo MCCE a ideia de entrar com essa campanha, de abrir essa campanha. Em maio de 2008, nós tivemos na Assembleia Geral dos Bispos, organizada pela CNBB, a aprovação pelos bispos da entrada da Igreja Católica nessa história, que foi um passo absolutamente importantíssimo, porque a Igreja foi quem mais coletou assinaturas, por causa da capilaridade dela. Ela está presente em absolutamente todos os municípios. Nós já havíamos coletado 1 milhão de assinaturas, só que nós precisávamos de 1.300.000, que é o número exigido pela Constituição, que exige 1% do eleitorado. Mas aí, quando a gente pensava que as coisas estavam começando a ficar mais difíceis, aparece novamente aí, uma das pessoas mais novas que eu conheço, uma das jovens mais
animados que eu conheço, que é o Chico Ita, que diz assim, vamos fazer uma campanha para coletar 300 mil assinaturas em 30 dias. Viemos para São Paulo, fizemos uma reunião na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e fizemos um banner muito grande, que tinha assim, 300 em 30. 300 mil assinaturas em 30 dias. É muita ousadia. Eu ficava pensando que eu já vi coisas assim ousadas, mas essa eu não acreditava. E de fato não conseguimos as 300 mil assinaturas nos 30 dias. Nós conseguimos 600 mil assinaturas. E quando começaram a chegar as assinaturas, foi uma coisa formidável. Os pacotes vieram bem maiores e nós conseguimos, em vez de 1.300.000 exigidas pela Constituição, conseguimos 1.598.000 e tantos. Como a Lei 9840 estava completando 10 anos, nós pensamos de um evento mais povo, mais futuro, mais esperança. E criança significava tudo isso. Pegamos as crianças que cursavam uma turma, acho que a 4ª série, que todo mundo tinha em torno de 10 anos. Cada criança representava um estado, foram 27 crianças e nós arranjamos uma bandeirinha de cada estado e aí cada criança levou um pacote. E nós nos reunimos no gramado em frente ao Congresso Nacional, descemos em fila, entramos no Congresso Nacional cantando o hino nacional. Olha, foi muito emocionante. E 22 deputados subscreveram o projeto. Em vez de pedir para um deputado assinar, nós pedimos no primeiro caso que um representante de cada partido assinasse. E ele entrou no dia em que nós entregamos o Congresso, de manhã, às 3 da tarde, ele estava dando entrada no plenário da Câmara com 20 e tantas assinaturas. E como eles têm iniciativa parlamentar, permitiu que o projeto de lei começasse a tramitar imediatamente, independentemente da conferência. E aí o presidente da Câmara, Michel Temer, criou um grupo para trabalhar o projeto para que ele fosse levado a plenário. O que garantiu a aprovação em termos práticos foi, em primeiro lugar, a conquista de uma posição unânime no grupo de trabalho. Esse grupo foi criado para evitar que o projeto demorasse na tramitação e que ele não precisasse passar pelas comissões, e principalmente pela Comissão de Constituição e Justiça, para que ele não tivesse que ser levado lá e a gente não perdesse muito tempo, porque nós tínhamos um prazo muito exíguo, que a nossa tentativa inicial era de aprovar o projeto ainda no ano de 2009, para evitar aquele problema da anterioridade que foi alegada posteriormente. E já começou a reação dentro do plenário da Câmara, porque ele atacava esse problema da presunção de inocência. E nós tínhamos que lidar com isso, com saber que havia grupo contra, que o grupo contra era forte, mas que nós tínhamos do nosso lado o fato de nós contarmos com o apoio da opinião pública. A OAB estava lá, o Conselho de Engenharia estava lá, a Igreja estava lá, a Associação dos Magistrados estava lá, todo mundo estava ali. Quando ele ia para a votação no plenário, não houve o respeito a esse prazo. Os deputados apresentaram emendas, o que obrigava o projeto a ir para a Comissão de Constituição e Justiça. E aí nós começamos a voltar nossa pressão para isso, para definir um termo, tem que definir uma data. E aí nós conseguimos, dos líderes, o compromisso de que, caso a Comissão de Constituição e Justiça não votasse até o dia 29 de maio, que a matéria iria para o plenário independentemente da comissão. Até que finalmente terminou o prazo. E aí nós fomos os líderes. Olha, vocês fizeram um compromisso conosco. Imaginamos que vai ser cumprido. E aí nesse momento houve da mesa da Câmara dos Deputados uma postura de colocar a matéria em votação. E a votação aconteceu não sem até o último momento um grupo de deputados tentar impedir que houvesse a votação em plenário, com o argumento de que pelo menos por mais um dia voltasse para a comissão. Nós tivemos o conhecimento de que alguns partidos se reuniram com o presidente da casa para tentar evitar a votação naquele dia em que teve a votação. Era o PTB, PP, PR e uma parte do PMDB, que se reuniram e estavam tentando ali, em bloco, impedir a votação do projeto. Então nós sabíamos que nós não podíamos permitir que aquele último adiamento acontecesse. Era uma questão de tudo ou nada. E veio um deputado até nós,
Eu estava no grupinho que estava lá do MCCE para tratar com esse deputado. Ele se aproximou querendo falar com o movimento e disse assim: olha, vocês têm que compreender que é só mais um dia. É só mais um dia, não tem problema mais um dia. E nós só não tem problema sim mais um dia, porque houve um acordo da matéria ser votada hoje. Ah, mas é só, o que tem um dia mais, um dia menos, deputado? Tem muito problema e o senhor sabe disso. E nós queremos que... Quem é que quer que seja hoje? E nós falamos, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral quer que seja votado hoje. Ele disse, mas eu não conheço vocês. Nós é que somos deputados, nós é que definimos as coisas aqui. A adesão da AVAS, que é uma instituição que trabalha com essa forma de divulgação através da internet, de e-mails, e os deputados estavam recebendo e-mails, tinha deputado que já não aguentava mais, que os e-mails estavam abarrotando as caixas de mensagem dos deputados. Então eles já estavam ali com uma pressão muito forte da sociedade. Então, na hora que nós fomos para a votação, pudemos ver que essa pressão foi muito vitoriosa. E aí nós falamos, pois então, deputado, defenda isso lá em plenário. Defenda, vá defender isso lá. Porque nós vamos denunciá-lo se o senhor fizer isso. Nós vamos denunciar que o senhor sabe que esse projeto está indo para a comissão para ser deformado. E o movimento realmente não é composto por deputados, mas foi esse movimento que trouxe esse projeto para cá. Foi um embate meio duro até, mas foi necessário e muito interessante, porque esse mesmo deputado não teve coragem de defender isso lá. Ele queria nos convencer, e quando ele viu que não convenceu os representantes da sociedade civil, ele acabou se calando. E aí nós conseguimos a nossa primeira vitória significativa na Câmara, que foi mais de 270 votos contra apenas 14 que queriam adiar. E aí nós vimos que a gente tinha força para vencer. Foi esse o momento que a vitória começou a se aproximar da gente. E aí, para alívio geral, foi muito interessante observar isso aí, e os líderes dos dois partidos, o PT e o PMDB, assinaram um pedido de urgência urgentíssima. Aí o negócio foi, dali para frente, foi relativamente fácil. Do começo da manhã até tarde da noite, conversando com líderes, com deputados, com todo mundo. É o que a gente até chamou de lobby do bem. Nós ficamos lá para fazer o lobby do bem, e a gente sabia que tinha uma missão complementar muito importante, porque nos bastidores era que as coisas iam se definir. E chegou um deputado e nos falou assim, olha, do jeito que está redigido, daqui a pouco alguém vai matar um passarinho e está inelegível. Eu até brinquei assim, mas deputado, o senhor está pretendendo matar algum passarinho? Porque matar passarinho é uma coisa feia. Quem é que vai matar um passarinho? Mas é claro que aí depois eu falei para ele, estou brincando, deputado, mas o senhor veja que todas as normas, elas são muito racionais, são muito lógicas. Nem mesmo os crimes ambientais são todos abarcados. Só os que têm uma pena mínima de tal tamanho, mesmo assim tem que ficar comprovado que houve culpa, que houve dolo, vontade dele. E aí sim, nós conseguimos ir superando destaque por destaque também através dessa ação do lobby do bem, que ficava desfazendo as armadilhas que os segmentos iam colocando, né? Aí quando a gente imaginava que estava tudo vencido, porque estava aprovado na Câmara, as coisas começaram a ficar ameaçadas no Senado. No Senado deu um sustozinho, né? Que o Senado resolveu introduzir uma pequena modificação no tempo de verbo. Não em todos os artigos, em 5 dos 13 artigos que falavam a mesma coisa, eles puseram o tempo de verbo dos outros artigos. E daí deu uma discussão porque o senador que introduziu essa emendazinha era vinculado a um dos mais ameaçados pela lei, entendeu? Que era o Paulo Maluf. E aí estava aprovada no Congresso e dependia só da sanção do presidente. Então o que saiu foi aplaudido pela sociedade civil, aplaudido por todos. Nós ficamos muito emocionados com tudo que aconteceu. No dia 4 de junho de 2010, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou esta lei. Eu postei essa informação no Twitter, poucos minutos depois, porque essa informação nos foi passada pelo gabinete da presidência. E depois nós vimos que o assunto se tornou o mais comentado no mundo no Twitter, durante 2 dias. Depois o passo seguinte de sustos foi ir para o TSE dizer 3 coisas. Primeiro, se era constitucional. Segundo, se valeria já para 2010. Terceiro, porque havia um problema da anterioridade da lei. Terceiro, se ele era um projeto que implicaria na vida pregressa toda antes da aprovação da lei. Eram 3 dúvidas. Os primeiros casos que ela julgou foram diretos, 5-2. O TSE julgou
primeiro, constitucional, sim. Segundo, valendo para 2010, sim. Terceiro, pegando toda a vida pregressa do cidadão, mesmo antes da lei. Se dizia que era mais fácil uma vaga voar do que esse projeto passar na Câmara. E, anteontem, o comentário é: a vaga voou. Muitos diziam, vocês são loucos, essa lei não vai passar. Você acha que os deputados e os senadores vão aprovar essa lei? Essas coisas trazem orgulho e trazem cidadania para o povo, que é o que a gente quer. Isso é importante para que nós inauguremos esse novo momento na política brasileira, que é o momento da ética. O objetivo da sociedade brasileira, expressado nesse projeto de lei de iniciativa popular, é de realizar profundas mudanças no cenário eleitoral, permitindo que cada vez mais a política seja identificada como uma atribuição para pessoas de bem. A maior conquista social que esse país teve nos últimos anos. Quando o povo participa, tudo tende a melhorar. E nós temos que estar atentos para que não escamoteie uma lei que é tão importante, vai mudar mesmo o cenário político do Brasil. Nós não toleramos mais corrupção. Nós não toleramos mais. Então a sociedade reagiu dessa forma. Depende de nós. Porque o Brasil não pertence a um partido político. O Brasil é legado de milhões de brasileiros. As assinaturas colhidas para o projeto Ficha Limpa não têm cor, classe social nem religião. São de pessoas com o mesmo ideal, que transformaram 1 mais 1 não em 2, mas em muitos. E com isso chegamos apenas a uma conclusão. Perante a lei, somos todos iguais, e quando unidos, somos mais. E não podemos parar por aí. O movimento contra a corrupção eleitoral já está engajado em uma nova tarefa. E convido você a escrever essa história junto conosco. Eleitor tem que ter independência, comprar de voto é violência. Quem vende voto não tem consciência, voto não tem preço, tem consequências. Todos juntos nessa eleição, vamos acabar com a corrupção. Seja inteligente, tenha opinião, voto não se troca por nada não. O candidato honesto nunca dá propina, o voto é a arma do bom cidadão. Quem oferece emprego, telha e gasolina, ofende a consciência do eleitor cristão. Eleitor tem que ter independência, comprar de voto é violência. Quem vende voto não tem consciência, voto não tem preço, tem consequências. Quem trabalha pelo cidadão não tem que comprar votos numa eleição. O voto é recebido por compensação. O povo reconhece a boa intenção. Quando o dia do voto já se aproxima, o candidato mal lhe dá algum tostão. O eleitor esperto logo raciocina, se ele for eleito vai roubar milhão. Eleitor tem que ter independência, comprar de voto é violência. Quem vende voto não tem consciência, voto não tem preço, tem consequências. Meu amigo eleitor, pense direito, pois quem vota não pode dar mancada. Candidato ruim lhe dá chinelo, depois são 4 anos de chinelada.